queridos, sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. 1 Samuel capítulo 21, quem achou diz amém. 1 Samuel capítulo 21, versículo 1. Olha o que diz a palavra de Deus. Então veio Davi a Nobe, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque tremendo saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: por que vem só e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual eu te enviei e a qual eu te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes de tal lugar. Agora, pois, o que tens em mãos? Dai-me 5 pães na minha mão, ou-me o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado, se ao menos os moços abstiveram-se das mulheres. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: as mulheres, na verdade, se nós vender desde ontem a ontem, quando eu saí, os vasos dos moços eram santos e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porque não havia ali outro pão senão os pães da preposição, que se tiraram de diante do Senhor para se pôr ali pão quente de dia e quando aquele que se tirasse. Estava porém ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome de Doeg, Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. E disse Davi a Aimeleque: não tens aqui a mão a lança ou uma espada? Porque não trouxe na mão nenhuma espada e nenhuma arma, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feristes no vale do carvalho, eis que está aqui em volta de um pano atrás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui senão aquela. Então Davi disse: não há outra semelhante, dai-me ela. Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor já se faz presente neste lugar, Deus, porque nada mais importante neste lugar do que a tua presença. É ela que nós oramos, é ela que nós rogamos, e é dela, Deus, que nós cremos que tem se movido e se manifestado entre nós. Obrigado, Deus, por esse momento tão especial. E eu não tenho dúvida agora, Deus, que é o momento que a tua palavra, ela vem de encontro aos nossos corações. Como eu sempre digo, ó Deus, de mais uma vez eu repito, nós não viemos aqui, ó Deus, para ouvir aquilo que nós queremos ouvir, mas nós viemos aqui, Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, que os meus lábios sejam os teus lábios, que a minha vida, ó Deus, seja um instrumento nas tuas mãos. Mais uma vez nessa manhã, com humildade eu te peço, usa a minha vida, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E quem crê que Deus vai falar contigo, dá um glória a Deus bem alto, em nome de Jesus. Queridos, é inevitável nós não entendermos o que está acontecendo nos dias de hoje. Literalmente nós podemos dizer que nós estamos vivendo em tempos difíceis. Não é novidade eu dizer, e repito, que nada mais eu acredito que voltará ao normal de tudo que era. Eu acredito que daqui para frente as coisas, e para nós que somos filhos de Deus, precisamos entender as coisas do reino, as coisas espirituais. Nós precisamos entender que a cada dia que passa, a volta de Jesus está mais próxima. E infelizmente as forças espirituais também têm se levantado para que possa nos tirar da presença de Deus, para que possa nos fazer desistirmos da nossa fé, fazer que quando nós retrocedemos, de alguma forma fazer com que o propósito de Deus não aconteça na nossa vida. Essa é a força contrária, qual é destinada contra as nossas vidas.
Infelizmente, a Bíblia vai dizer, e infelizmente essa, por mais difícil que seja de entender, é uma realidade, o mundo jaz no maligno. E nós sabemos que de todas as formas, alguns trabalhando na área emocional, outros na área financeira, mas de alguma forma o diabo tem tentado se levantar para nos tirarmos daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E nessa caminhada, preste muita atenção, nesta caminhada, muitos que estavam na presença de Deus acabam se afastando. Muitos que estavam plantados na casa do Senhor acabam se enfraquecendo, porque a sua raiz está fraca, porque já não tem força, não aguentou os embates, os intempéries da vida. E infelizmente, nesses dias, automaticamente o que tem acontecido? Muitas pessoas estão morrendo, se afastando da presença de Deus. Note-se que há uma realidade a nós entendermos: batalhas, lutas, todos nós vamos atravessar. E se você já está achando que eu vou falar sobre batalha e dizer que nós devemos aceitar, de forma alguma. Nós entendemos que existem as batalhas, mas nós precisamos entender que no meio de todas as batalhas existe um Deus que tem cuidado de nós, em nome de Jesus. Você pode levantar a tua mão direita para o céu e dizer: eu sei em quem eu tenho crido, em nome de Jesus. Se essa é a tua fé, nada vai te arrancar da presença de Deus. Escute, rapidamente vou contar um pouco dessa história, e nós já vamos chegar na onde o Espírito Santo tem nos direcionado. Davi está vivendo um momento de perseguição por causa do seu sucesso. Todo mundo te quer bem, mas ninguém quer ver você melhor do que ele. Guarda isso no teu coração. Quando a gente começa a fazer sombra para alguém, automaticamente isso começa a incomodar. E tem muitas pessoas que não suportam isso. Davi agora é um menino, um jovem de sucesso. Davi venceu Golias. Davi está atravessando um dos melhores momentos da sua vida. Ele vai para a batalha e quando ele volta, sempre volta com a vitória. Porque Davi tem princípios, guarde isso no teu coração. Davi tem princípios do Senhor. A Bíblia vai chamar Davi do homem segundo o coração de Deus, porque Davi tem os seus olhos voltados às coisas do Senhor. Mas Saul não entende isso, e aquele que é para ser um aliado de Davi se torna um dos seus maiores adversários. Davi então, pelo seu sucesso, as canções que eram ditas para Saul, porque tem pessoas que querem a glória própria para si mesmo. Quando Saul voltava da batalha, as mulheres, quando chegava, dizia: olha, Saul matou a 1000. A Bíblia vai dizer que Saul se enchia de orgulho, porque tem muitas pessoas que elas precisam automaticamente daquele tapinha na costa, dizendo: você é o cara, como você é diferente, como você é bom. Tem pessoas que se alimentam disso, e o dia que isso não acontece, elas começam a ficar mal. Davi agora, pelo seu sucesso, a canção é mudada. As mulheres agora não cantam mais a exaltar a Saul, mas elas dizem: Saul matou a 1000, mas Davi, Davi é diferente, Davi é diferenciado. Davi não matou a 1000, Davi matou a 10.000. E isso começou a inflamar no coração de Saul. E a Bíblia vai dizer que por 21 vezes, escute, 21 vezes, Saul tentou matar a vida de Davi. Aquele que era para ser adversário se tornou, na verdade, aquele que era para ser um aliado se tornou um grande adversário. Se não fosse por causa da aliança que Davi tinha com seu filho, o filho de Saul, Jonatas, Davi tinha morrido. E aqui nos faz remeter a outro ponto. Não é isso a visão geral, mas nos cabe a nós aprofundarmos um pouquinho mais. A aliança que Davi tinha com Jonatas livrou Davi da morte. As alianças que nós temos com pessoas, se temos alianças certas, nos levam a lugares certos. Mas se nós temos alianças erradas, escute, nos leva à destruição. Toma cuidado com quem você tem aliança. Eu já disse isso na semana passada e me vem ao caso a repetir novamente isso. Toma cuidado com quem você abre o teu coração. Toma cuidado com quem você coloca dentro da tua casa e compartilha as coisas mais íntimas da tua vida, da tua família. Toma cuidado. Alianças erradas levam à destruição. Amizades erradas te levam a lugares errados. Há um ditado que é muito interessante a gente lembrar agora: me diga com quem tu andas que eu direi quem tu. E é verdade.
Muitas vezes nós estamos andando com alianças erradas. Aliança de verdade, amizade de verdade, te confronta na hora que precisa te confrontar. Fala a verdade quando você precisa ouvir a verdade. Aliança certa te levam para perto de Deus e não a distante de Deus. Se tuas amizades têm te afastado da presença do Senhor, não é amizade, é cilada do diabo para a tua vida. Se não fosse por causa dessa aliança. E a Bíblia vai dizer que Davi foge. E quando Davi foge sem alimento. Davi foge sem arma. E a Bíblia vai dizer que quando Davi foge, perseguido por Saul, Davi não vai a um lugar, a uma caverna, a um esconderijo. A Bíblia vai dizer que Saul vai para a cidade de Nob, aonde estava levantado o tabernáculo, lugar de adoração ao Senhor. Escute, Davi estava sendo perseguido, Davi não tinha comida, Davi não tinha arma, mas Davi tinha uma direção: qual? A casa do Senhor. Escute, irmãos, as coisas estão boas, eu tenho que estar na casa de Deus. As coisas estão ruins, eu tenho que estar na casa de Deus. As coisas vão bem, eu tenho que estar na presença de Deus. As coisas estão ruins, mais ainda eu tenho que buscar refúgio na presença de Deus. Por quê, pastor? Porque o Salmo 91 vai dizer que o Senhor nos protege, Ele é o nosso protetor, e sobre as suas asas, debaixo das suas asas, eu e você estamos seguros daquilo que se levanta. Por quê, pastor? Porque na casa de Deus, na presença de Deus, tem arma para te defender, e não é você que defende, e tem alimento para você comer. É aquilo que te fortalece para a tua caminhada, em nome de Jesus. Oh! Davi chega no tabernáculo, e a Bíblia vai dizer que Davi encontra o sumo sacerdote. Você acabou de ler. O homem chega tremendo de medo, porque Davi veio sozinho, e não era normal Davi andar sozinho. E a Bíblia vai dizer o que ele veio fazer. Aimeleque pergunta: o que você veio fazer? E aqui, escute, eu preciso falar isso. Davi vai mostrar como o homem segundo o coração de Deus nos mostra que nós somos falhos, nós erramos. Ninguém que está aqui neste lugar, irmãos, já chegou à estatura perfeita de um homem, de uma mulher. Escute isso, nós precisamos entender, ao invés de nós ficarmos olhando para o erro dos outros, nós precisamos entender que nós também erramos. Davi chega diante do sacerdote, e o sacerdote diz: aqui você veio, por que você está sozinho? E Davi vai dizer algo. Ele diz: eu vim a pedido do rei, a uma missão especial. Note-se, Davi não veio a pedido do rei. Davi veio porque estava fugindo do rei. E a Bíblia vai dizer que o homem segundo o coração de Deus, ele mente. Isso mostra de verdade, irmãos, olha para cá, a realidade de que nós humanos, nós precisamos a cada dia mais, por nós estarmos na presença de Deus, por nós irmos para a casa de Deus, mas nos mostra que a cada dia mais nós precisamos ter a atitude de mudança, e uma mudança para melhor. E a Bíblia vai dizer, Carlos, que quando Davi mente, nesse momento não aconteceu nada. Nesse momento não teve circunstâncias aos olhos de Davi nenhum problema. É mais ou menos aquela pessoa que faz assim: eu pequei, mas não aconteceu nada. Minha vida, eu não consertei minha vida, mas olha só, eu não estou vendo nada como castigo de Deus. E isso é uma falsa ilusão. Deixa eu dizer uma coisa para você: um dia a fatura chega. Pastor, Davi teve consequência dessa mentira? Teve. Davi teve a colheita dessa mentira? Teve. Qual foi? A Bíblia vai dizer que por causa da mentira de Davi, 85 sacerdotes, aproximadamente 300 pessoas, incluindo a família, foram mortas por causa de uma mentira. Irmãos, entenda uma coisa: por mais difícil que seja a verdade, fale a verdade. Por mais difícil que seja falar a verdade, fale a verdade. Porque a verdade é a verdade. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a... Agora, a Bíblia vai dizer que João 8:42, vai dizer, 42, desculpa, vai dizer que o pai da mentira é o diabo.
E quando nós vivemos na mentira, irmãos, e não caímos na realidade da verdade, nós estamos favorecendo aquilo que é contrário à nossa vida. Sabe por que eu amo a Bíblia, irmãos? Porque a mesma Bíblia que nos fala do céu, nos fala de salvação, nos fala de reino, também fala do poder de Deus, da condenação, da fúria de Deus, da justiça de Deus. Aos olhos do homem coisas podem passar, aos olhos humanos as coisas podem passar, mas os olhos de Deus, nenhuma justiça passa. Toda justiça é feita por Deus, seja você querendo sim ou querendo não. Talvez você entrou aqui sendo injustiçado pelos homens. Fica tranquilo que essa batalha não é tua. A justiça, ela vem do Senhor, e é Deus que te justifica em todas as coisas. Por isso, viva a verdade em nome de Jesus. Viva a verdade. Escuta, Davi vai dizer: eu não trouxe alimento, eu não trouxe espada, eu não trouxe arma. Davi vai pedir 5 pães, mas não existiam 5 pães comuns. E o sacerdote entrega para ele. Não dá tempo, irmãos, porque é muito distante, é muito profundo. Mas eu vou, uma outra hora eu falo sobre isso. A Bíblia vai dizer que o sumo sacerdote, o sacerdote Aimeleque, entrega nas mãos de Davi 5 pães da preposição. Mas escute, esses 5 pães da preposição era só dado ao sacerdote do templo. Homens comuns que não eram ungidos, consagrados como sacerdote, não deveria comer. Mas Deus permite que o sacerdote entregue e Davi se alimente. Porque lá na frente, depois você vai entender, Davi se arrepende. Davi cai em si, ele sabe que ele errou. Agora existe uma frase que eu já disse em algumas outras pregações e me cabe agora justamente repeti-la. Porque Deus permitiu que Davi comesse aqueles pães. Eu volto a dizer para você que eu vou repetir uma frase que eu já tenho falado a muitas outras pregações. Deus, ele não quebra princípios, porque Deus é justo nos seus princípios. Mas existem alguns protocolos que Deus quebra para sustentar aquele que tem promessa. Nosso caminho nós vamos errar, mas temos que ter a consciência de voltarmos a andar no caminho reto do Senhor. E quando nós entendemos isso, Deus quebra alguns protocolos para sustentar a promessa que Ele tem para a nossa vida. Posso liberar uma palavra profética para a tua vida em nome de Jesus? Deus pode nessa manhã quebrar alguns protocolos para fazer com que a promessa de Deus aconteça na sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você: para prover na vida de quem é fiel, Deus, se for necessário, Ele quebra protocolo. Deus faz as coisas loucas deste mundo confundir aquelas que são sábias. Sabe por quê? Porque aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar. Aleluia. Davi disse: agora eu tenho pão, mas eu não tenho arma. Davi diz: eu tenho pão, mas eu não tenho. E qualquer guerreiro que precisa ir para a batalha precisa ter. Ninguém vai para uma batalha sem arma. Aí Davi diz ao sacerdote: tem alguma espada, tem alguma lança aí? Aí o sumo sacerdote vai dizer: olha, tem uma coisa que você mesmo trouxe aqui, Davi. O que? A espada de Golias. E olha que interessante, por que Davi levou a espada ao templo, à igreja? Porque naquela época, uma forma de honrar a Deus, no meio de uma batalha, é quando um soldado, quando um exército vencia o outro exército, eles pegavam algo extremamente significante do exército que perdeu e levavam até o Deus que eles acreditavam, como uma forma de dizer: eu estou te honrando, quem me deu a vitória foi o Deus. E quando Davi vence, porque, irmãos, olha, preste atenção, Davi vai para o campo de batalha, está lá Golias batendo no peito, dizendo: dai-me um homem. O exército de Israel está fugindo. A Bíblia vai dizer que os irmãos de Davi estão escondidos com medo de Golias. E quando Davi chega para levar alimento para os seus irmãos, Davi chega e diz: epa, quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus de Israel? E quando a Bíblia vai dizer que Davi vai desafiar o Golias, olha o que Davi disse, como Davi confiava em Deus.
Davi vai dizer: você vem contra mim com espada, com escudo e com lança. E aí Davi mostra a aliança que ele tem com Deus e a forma que ele honra a Deus, porque ali na batalha Davi já estava dando glória a Deus. Mas você vem contra mim com espada, com escudo, com lança. Mas Davi tinha confiança de quem ele cria. Davi diz: mas eu vou contra você, é no nome do Senhor dos exércitos. Até na batalha Deus é exaltado através da tua vida. Ei, eu vou dizer de novo, é no meio da luta, é no meio da adversidade que Deus é exaltado. E lá eles entendem que existe um Deus que peleja por você. Eu estou sentindo Deus nessa palavra, irmãos. Aleluia, aleluia. Aplauda Jesus de verdade. Escuta, a espada que Davi levou para honrar a Deus um dia, quando Davi, no momento que ele mais precisou, um dia Davi honrou a Deus através da batalha. Aí no dia que Davi mais precisava de uma resposta, o que vem na mão dele? A mesma espada que ele honrou a Deus. Escute uma coisa, aprenda isso. Quem honra a Deus, a honra que você entrega para Deus, ela sempre voltará para a tua vida um dia. Porque quem não honra a Deus não tem como ser honrado por Deus. Eu vou dizer de novo: quem não honra a Deus não tem como ser honrado por Deus. A espada que Davi levou, como dizendo para todo mundo entender, essa espada cortou a cabeça de Golias. Essa espada, o nome do Senhor foi exaltado. A espada que Davi entregou um dia no templo voltou para a mão dele como forma de recompensa. Sabe por quê? Porque quando você honra a presença de Deus na tua vida, a presença de Deus um dia vai te honrar nos momentos da dificuldade. Eu não estou entendendo, pastor. Aquilo que você planta diante do Senhor um dia volta para a tua vida de uma forma honrosa. Então continue sendo fiel a Deus até mesmo nos dias de dificuldade. Olha como isso é forte, irmãos. Davi entregou a espada voltou na mão de Davi. Existe uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender: quando Deus pede algo para você, Deus não pede para Ele, porque até aquilo que você tem foi Deus que te deu. Escute, irmãos, quando Deus pede algo para você, Ele não pede para Ele, porque até aquilo que você tem foi Ele que deu. Então por que Deus pede, pastor? Ele pede para melhorar, para devolver para você. Pastor, eu não estou entendendo isso. Espera, eu vou te explicar. João capítulo 6 e outros evangelhos também dizem: o povo está morrendo de fome, chega perto de Jesus, e quando o povo está chegando, Jesus olha para os discípulos e diz assim: deem a ele de comer. Aí os caras acham no meio de todo mundo um menininho, 5 pães e 2 pãozinhos na mão, e 2 peixinhos na mão. A Bíblia vai dizer que os discípulos chegam e apresentam esses 5 pães e os 2 peixes na mão de Jesus. Olha para cá. A Bíblia vai dizer que Jesus levanta para o alto, e a Bíblia diz que Jesus dá graça, partindo aos seus discípulos, deu, e todos comeram, e no final sobrou 12 cestos cheios. Fala para mim, na Bíblia, aonde que está escrito que Jesus comeu alguma coisa? Quando Deus pede alguma coisa para você, irmãos, é para Ele melhorar, para devolver para a tua vida. Tem muita gente que não é abençoado porque tem medo de dar o passo da fé. Tem muita gente que não é próspero. Não estou dizendo isso de vida financeira, de dinheiro, preste atenção. É muitas outras coisas que estão envolvidas em questão de prosperidade. Prosperidade e estabilidade em todas as áreas da tua vida. Tem muita gente que não está vivendo o milagre, promessa de Deus hoje, porque tem medo de entregar nas mãos de Deus. Quando você tem a confiança de entregar, você pode ter certeza que isso não volta para a tua vida do mesmo jeito que você entregou. Deus sempre entrega de uma forma maior sobre a tua vida. Eu não sei o que é. Talvez
talvez seja a tua vida, o teu compromisso com Deus hoje, que você está segurando de tomar esse passo, essa decisão. E Jesus está dizendo: pode me entregar, que vai voltar para você de uma forma honrosa. Eu posso profetizar algo sobre a tua vida, aquilo que você tem semeado diante de Deus. Eu levanto a minha voz profética para dizer: está voltando na tua mão, para que o nome de Cristo seja honrado através da tua vida. O teu compromisso, a tua fidelidade vai voltar como resposta de vitória para a tua vida. Oh! Aleluia! Aleluia! Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu corro para encerrar. A Bíblia vai dizer que quando Davi estava no templo, na casa do Senhor, enquanto Davi conversava com o sacerdote, Beto, tinha alguém ali, e a Bíblia vai dizer que Doeg era um dos pastores de Saul. E a Bíblia vai dizer que ele estava detido na presença do Senhor. Escute comigo. Ele estava na presença de Deus. Vai doer um pouco, mas faz parte do processo. Ele estava na casa de Deus. A Bíblia vai dizer que ele estava detido pelo Senhor. Alguns teólogos dizem que ele estava sarando pela lepra. E todo homem que passava pela lepra, quando estava sendo curado, ele precisava passar pelo crivo de um sacerdote, dizendo se ele estava apto a voltar para a sociedade ou não. Alguns teólogos dizem isso, mas a Bíblia vai dizer que ele estava detido na presença do Senhor. Ele estava na presença de Deus, na casa de Deus. Mas o detalhe é que ele não estava observando aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Ele estava observando a vida do outro. Parece que muito parecido com os dias de hoje, né? Tem pessoas que chegam na igreja e falam assim: nossa, hoje eu não senti nada. Nossa, hoje parece que o culto estava gelado, né? Os louvores, acho que o pastor não estava tão inspirado. Não é, o problema não é esse. O problema é que a gente veio e a gente não está entregando, observando aquilo que Deus está fazendo. Os nossos olhos estão em outras coisas. E quando você vem para este lugar, e vamos dizer agora, para esse ambiente, aonde um ambiente que você tem que entregar e ver a glória, a manifestação de Deus, através de uma canção, através de uma palavra, momento de você se entregar, você está que nem um ventilador, só aqui ó. E aí sabe o que acontece? A gente começa a observar os outros. E a gente começa a entender que as coisas parecem que antes eu sentia, antes eu fazia, antes parece que as coisas eram diferentes. Não, irmãos, é que agora você está vindo para a casa de Deus, porque a Bíblia vai dizer: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu se faço presente. Deixa eu dizer uma coisa para você: se tivesse 2 pessoas em concordância aqui, Cristo estava se manifestando nesse lugar. Sabe qual é o problema? Que a gente vem para este lugar, mas nossos olhos, ao invés de estar no Senhor, está nas coisas, nas pessoas. O que está acontecendo com Davi? Eu vou dizer algo para você que parece ser até uma heresia, mas não é. Tem gente que entra e sai pior do que entrou. Por quê? Porque não veio entregar, veio observar. Quem está entendendo isso, diga amém, Jesus. Se a sua vida, o seu maior milagre dependesse deste culto hoje, deste culto de hoje, você responde para você mesmo: Deus recebeu o seu culto? Deus recebeu o seu culto? Nós precisamos entender, irmãos, o cara estava na presença de Deus, o cara estava detido pelo Senhor, mas a Bíblia vai dizer que ele estava observando o que estava acontecendo com os outros. Esse é o grande problema da igreja de hoje. E é por isso, Mateus, é por isso, Rafa, que a Bíblia vai dizer que entre nós, não está dizendo que aqueles que não conhecem a Deus, daqueles que não são filhos de Deus, daqueles que não entregaram a sua vida para Deus, entre nós, existem muitos que estão cansados e dormem. E esse cansaço não é um cansaço de um dia de trabalho, não é um cansaço de um esforço físico, esse cansaço é um cansaço espiritual. E tem muita gente dormindo espiritualmente, porque parou de olhar para Cristo. Paulo disse: eu prossigo para o alvo, eu deixo as coisas que para trás ficaram, e eu
prossigo para o alto. Por quê? Porque os meus olhos estão no Senhor, autor e consumador da minha fé. Coisas boas aconteceram, eu olho para Deus. Coisas ruins aconteceram, eu olho para o Senhor, porque eu sei que dele vem a minha salvação. Aleluia! Aleluia! Eu vou resumir. Davi leva a espada, Saul está esperando ele com uma lança. Saul olha para os benjamitas e diz assim: ó, vocês não vão falar onde ele está. Eu estou procurando Davi e vocês não vão falar onde está. E a Bíblia vai dizer que Saul pressiona Marangoni. Saul pressiona aqueles que são à sua volta, dizendo assim: olha, eu ajudei vocês, hein? Eu ajudei vocês, ó. Um dia eu fiz algo para você. Vocês não eram ninguém, mas por causa de mim, hoje vocês são honrados. Tem gente, irmãos, que é assim, te dá uma meia e acha que te deu um guarda-roupa. E não seja assim, irmãos. Isso serve para nós também. Não seja assim. Se você fez algo bom para alguém, irmãos, não espere a recompensa daquela pessoa. Lembre-se do que você fez já foi uma semente plantada. Deus vai te honrar um dia. Fica tranquilo que se o homem não for trazer justiça para a tua vida, a justiça de Deus não falha na sua vida. Saul diz assim: olha, eu ajudei vocês, agora vocês não querem me ajudar, né? Aí Doeg, o que estava na presença de Deus, o que estava detido na presença de Deus. Irmãos, eu não vou entrar nesse detalhe porque não vai dar tempo, é muita coisa, depois não vai dar para voltar. Não, eu vou falar rapidinho. Não aguento. Quando Jesus foi falar sobre a volta, Jesus diz assim: 2 no campo, um estava trabalhando, um subiu, o outro ficou. Tinha 2 dormindo, um subiu, o outro ficou, um sumiu, o outro ficou. Tem muita gente, irmãos, que vai perder a salvação, sabe aonde? Depois a gente conversa sobre isso aqui. Cenas do próximo capítulo. O problema é esse. Essa é a maior dificuldade. Doeg se levanta e diz assim: eu sei aonde Davi estava. E aí os caras Saul vai dizer: aonde? Ele diz: na igreja, conversando com o pastor Aimeleque. E aí vai dizer assim, ó: manda chamar Aimeleque aqui. Saul diz: manda chamar Aimeleque aqui. E sabe que esse Doeg, língua de trapo, X9 disse? Davi estava conversando com o pastor deu pão da preposição para ele, e pior, deu a espada de Golias para ele. Cagueta é cagueta, né? Falam que cagueta morre cedo. O cara caguetou Davi na cara dura. Aí Saul ficou mais revoltado. Mas como assim? O pão da preposição? Davi comeu o que eu não comi? Como assim a espada de Golias? Davi pegou a espada na mão que eu não peguei. Porque invejoso é assim. Como falei. Não tem? Aí ora, uma oração branca ainda, uma macumba branca ainda. Em nome de Jesus, não vai acontecer na sua vida não. Em nome de Jesus, Deus, não deixa. Porque eu não tenho, ele não pode, Deus. Vai ter que ser envergonhado. Meu irmão, tem gente que é assim. Miserável. Vai se converter. Porque o choro do teu irmão tem que ser o teu choro também. Mas a alegria, a vitória do teu irmão também tem que ser a tua vitória. Chore com aqueles que choram, mas se alegre com aqueles que se alegram. Isso é igreja. Porque quando você tem esse coração, Deus tem prazer em entregar. Deus abate aquele que é soberbo, mas Deus exalta aqueles que são humildes de coração. Se coloque em pé. Pode aplaudir Jesus, mas se coloque em pé. Saul diz assim. Saul diz assim: opa! Saul diz assim. Saul diz assim: manda buscar o pastorzinho lá. Olha para cá. Manda buscar o tal de Aimeleque, o sacerdote. Lá, vamos acertar o negócio aqui agora. Aí Aimeleque chega e diz, Saul diz assim: o que você fez para Davi? Por que você entregou o pão da preposição para ele? Porque você
deu a espada de Golias para ele. Preste atenção, olha para cá. Vou encerrar a mensagem. Aí ele começa a transferir para Aimeleque o problema mal resolvido com que ele tinha com Davi. Aí Aimeleque, usado por Deus, irmãos, nem sempre você vai vir aqui, e isso que é o poder da palavra de Deus, nem sempre você vai vir aqui e ouvir aquilo que você quer. Porque para você ter mudança na tua vida, você tem que ser confrontado, como eu tenho que ser confrontado todos os dias. Aimeleque, o pastor Aimeleque diz assim, Helenúcia: peraí, Davi não é seu genro? Peraí, Davi não é seu soldado? Peraí, você já não veio aqui na minha presença pedir para Deus, para eu falar com Deus sobre a vida de Davi? Então quer dizer o negócio seguinte, vou traduzir bem no português claro: Davi não é problema meu, Davi é problema seu, Saul. Porque infelizmente na nossa vida tem muitos problemas que nós queremos transferir para os outros, né, João? A gente quer jogar no peito dos outros aquilo que é para nós resolvermos. Escute, irmãos, tem coisa que é para você encarar de frente e resolver. Tem coisa que não tem nada a ver com o pastor, tem coisa que não tem nada a ver com o vizinho, tem coisa que tem a ver com você, irmão. Você tem que resolver. Aí Saul falou o que quis, mas não quis ouvir a verdade. Tem gente que é assim, gosta de falar a verdade, mas na hora que é para ouvir a verdade, perde a amizade. Tem que falar assim, não, porque eu sou assim, tem que falar, eu falo mesmo. E se for precisar ouvir, se ouve também? Aí da Saúl diz assim: mata o pastor. Pode matar. Olha para os soldados, um monte de soldados, todos puxa-saco de Saúl do lado. Aí pode cortar a cabeça de Aimeleque, corta a cabeça do soldado. Aí os soldados começam a olhar um para o outro dizendo assim: eu não vou mexer nele. Porque se tem algo que você precisa aprender, irmãos, escute uma coisa: nunca toque no ungido do Senhor. Aí Saúl diz assim: vocês não vão. Aí levanta quem? Doeg, o puxa-saco. Se ninguém quer matar ele, eu mato. Se ninguém quer ferir ele, eu firo. E mais, 85 sacerdotes morreram junto com a sua família pela mão de um pastor, de um homem que estava dentro da casa de Deus, mas não ouviu a voz de Deus. E quem não ouve a voz de Deus mata pessoas. Quem não ouve a voz do Espírito Santo usa a língua como se fosse uma navalha. Aí Abiatar, um dos sacerdotes que sumiu, que conseguiu escapar, chega diante de Davi e diz: Davi, muitas pessoas morreram, muitas pessoas estão mortas agora, sacerdotes, a família dos sacerdotes. E aí Davi compõe um dos salmos que não é o que eu mais gosto, mas é um dos salmos que mais mostra a realidade de um sentimento de um homem. Porque quando os salmos eram compostos, as canções eram compostas, era justamente o momento que elas estavam vivendo. Aí Davi vai compor, Vandão, o salmo de número 52, eu vou ler para você, talvez não dê tempo, coloca no telão para mim. Salmo de número 52. Quando Davi recebe o recado dizendo: muitas pessoas morreram, muitas pessoas morreram. Aí Davi vai ler esse salmo, vai compor esse salmo no momento de dor. E ele está se referindo aqui justamente a Doeg. E ele diz assim: por que te glorias da malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha amolada traçando enganos. Tu ama mais o mal do que o bem, e a mentira mais do que a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre,
arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desenragar a terra dos viventes. Os justos o verão e temerão, e rirão dele, dizendo: eis aqui o homem que não pôs em Deus sua fortaleza, antes confiou na abundância da sua riqueza e se fortaleceu na maldade. Olha que Davi estava escrevendo no Salmo. O cara que é maldade estava na casa de Deus, poderia ter a vida mudada, poderia ter a vida transformada, mas ele preferiu a maldade, porque se tem algo que Deus deixa para mim e para você, olha para cá, é o livre arbítrio para você escolher todas as coisas. E tem gente, Davi estava dizendo, você preferiu, ao invés de ouvir a Deus, tentar por caminhos errados, tentar fazer do seu jeitinho. Sabe como que é brasileiro, que dá jeitinho em todas as coisas? Davi estava dizendo, você tentou do seu jeito, você tentou na maldade, você tentou se promover pisando na cabeça dos outros. Só que sabe o que Davi estava dizendo? Mas a consequência disso, Doeg, é que Deus vai te arrancar. Você não tem vida, você não tem raiz, você não tem esperança, você não tem futuro. Doeg, você pode ter se levantado contra homens aqui na terra, mas a justiça de Deus, essa não falha. Aí o salmista vai terminar dizendo, mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre e eternamente, para sempre te louvarei, porque tu o fizeste e esperarei no teu nome, porque é bom diante dos caminhos. Davi estava dizendo, Doeg, Deus vai te arrancar, a justiça de Deus vai acontecer na tua vida, você não vai ter firmeza, você não vai ter resistência, qualquer coisa vai fazer mal, mas eu, independente de que você fez mal ou não, a minha raiz está plantada na presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, o mundo pode se levantar contra a tua vida, mas se você está firme no Senhor, o temporal passa, a dificuldade passa, mas nós permanecemos. Sobe a tua voz e aplaude Jesus.